Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma análise profunda aqui no nosso espaço. Hoje o papo é denso, mas é absolutamente fascinante. A gente vai desconstruir o alicerce de uma das obras mais debatidas e geniais do campo jurídico crítico, Teoria Geral do Direito e Marxismo, escrita pelo Evgueni Pachucanes. E detalhe, o nosso foco hoje é única e exclusivamente no capítulo 1, intitulado Os Métodos de Construção do Concreto nas Ciências Abstratas. Para quem é estudante de direito ou para quem mergulha a fundo na literatura marxista clássica, esse capítulo não é só uma introduçãozinha qualquer, não. Ele é literalmente a planta baixa, o projeto do arquiteto. Em vez de já sair falando de leis prontas, de tribunais ou de contratos, o texto traz uma metodologia abstrata, ensinando como a gente deve organizar o nosso pensamento para conseguir decifrar sistemas hipercomplexos. É uma jornada intelectual puxada? Com certeza, mas é ela que vai estruturar toda a nossa compreensão do direito. Então, vamos lá! A nossa agenda de hoje vai passar por 6 pontos essenciais: o desafio da ciência jurídica, do concreto ao abstrato, o método de Karl Marx, a reconstrução da realidade, a diferença das ciências sociais e, para fechar, a natureza histórica do direito. Vamos direto para a seção 1, o desafio da ciência jurídica. Para começar, a gente tem que encarar um problema que é bem prático. Como é que um pesquisador ou um teórico começa a estudar algo que é tão massivo, tão caótico e tão difuso quanto o direito? Pensa comigo. Quando a gente olha para a realidade concreta do sistema jurídico, o que pula na nossa cara é uma montanha colossal de coisas, né? É Código Civil, Constituição, jurisprudência, contrato de aluguel, multa de trânsito, debate em parlamento. É uma totalidade que simplesmente esmaga qualquer um. E aí bate aquela dúvida existencial. Por onde eu começo um estudo rigoroso e científico sem me perder completamente no meio de tanto detalhe prático e superficial? A resposta que o Pachucanes dá para essa sensação de esmagamento é super incisiva. Ele argumenta que a investigação científica não pode começar agarrando o todo, de forma cega. Toda a ciência precisa proceder através de generalizações. O que isso significa? Significa que seja na química, na psicologia, na economia política ou, claro, no direito, não dá para simplesmente olhar para a realidade nua e crua e achar que vai entender tudo de cara. A gente precisa de uma forma sistemática de desmontar, de quebrar essa totalidade caótica para descobrir como é que as engrenagens internas realmente operam lá no fundo. Isso nos leva à seção 2, do concreto ao abstrato. É exatamente aqui que entra a solução epistemológica do Pachucanes para superar aquele nosso problema gigante. A clareza desse método se revela num processo de 3 passos muito lógicos. Primeiro passo, observar o todo concreto e caótico, tipo o sistema de justiça inteiro de um país. Segundo passo, isolar as categorias abstratas mais simples. Ou seja, a gente não tenta explicar tudo de uma vez, a gente desmonta metodologicamente esse todo para achar as peças mais básicas possíveis. E o terceiro passo, que é o mais importante, usar essas peças simples isoladas para reconstruir a realidade concreta de forma lógica. É tipo pegar um relógio super complexo e desmontar ele inteirinho com um único objetivo: encontrar aquela engrenagem minúscula, a mais primária de todas, que faz todo o resto girar. E olha só, apenas depois de entender perfeitamente essa engrenagem pequenininha é que a gente tenta montar o relógio de novo. Faz sentido, né? Tem uma passagem adaptada do texto original que ilustra o motivo disso perfeitamente. Quando se caminha do mais simples para o mais complexo, segue-se uma via metodológica mais precisa, mais clara e, por conseguinte, mais correta. Pois é, avançar do simples para o complexo impede que a gente fique tateando no escuro. Se tentarmos entender conceitos gigantes como a nação ou o Estado, sem antes sacar profundamente as partes minúsculas que compõem tudo isso, a gente vai acabar lidando com abstrações vazias. A precisão metodológica não é um mero preciosismo. Ela passa a ser inegociável para construir qualquer conhecimento que seja realmente válido. Seção 3, o método de Karl Marx. Olha, é de extrema importância a gente entender de onde o Pachucanes tirou a inspiração primária para montar essa arquitetura teórica. E o texto é super transparente sobre isso. A metodologia dele é extraída diretamente da crítica da economia política de Karl Marx. Lá no século XIX, em obras clássicas como O Capital e a Introdução à Crítica da Economia Política, o Marx fez exatamente isso com a economia. Então, para quem estuda a teoria do Pachucanes, a regra é clara. Para captar a visão dele sobre o direito, é absolutamente essencial entender primeiro como a teoria marxista clássica disseca a economia. É literalmente o uso da exata mesma lente analítica apontada para um objeto de estudo diferente. E para a gente visualizar como é essa tal de engrenagem simples na economia marxista, a gente precisa olhar para a mercadoria. A mercadoria é a célula econômica mais simples de todas. Não é o Banco Central, não são as taxas de juros globais. É a mercadoria. Um objeto que não é fabricado apenas para uso direto de quem o produziu, mas que é feito primariamente para ser trocado no mercado. Esse é um exemplo perfeito, cristalino, do que é uma categoria abstrata simples.
É o ponto de partida absoluto e irrevogável para toda a complexidade do capitalismo que vem depois. E intimamente ligada à mercadoria, a gente tem outra categoria fundamental, o valor. Pensa bem, para que mercadorias de naturezas totalmente diferentes, tipo uma cadeira de madeira e uma camisa de algodão, possam ser trocadas no mercado numa proporção regular, elas precisam ter algo em comum, certo? Na literatura marxista, essa substância em comum é o trabalho humano abstraído, que é medido pelo tempo de trabalho socialmente necessário para produzir aquilo. Entender o que é mercadoria e o que é o valor é entender os tijolinhos de construção mais atômicos do modo de produção capitalista. Tudo isso ilustra de forma brilhante um argumento que ressurge no primeiro capítulo sobre como a gente deve olhar para a sociedade. O Marx dizia que se um pesquisador começar os estudos analisando a população de um país, pode até parecer que ele está tocando no dado mais concreto possível. No entanto, isso é na verdade uma abstração caótica. Como é que alguém compreende a população sem compreender as classes sociais? Como compreender as classes sem entender o trabalho assalariado e o capital? E como compreender o capital sem dominar o valor e a mercadoria? A ciência rigorosa faz primeiro esse caminho inverso, indo até a célula mais simples possível para só depois escalar. E agora entramos na seção 4, a reconstrução da realidade. Bom, o que a gente faz depois de finalmente chegar nessa tal célula simples fundamental? Uma vez que a gente isola essas categorias teóricas puras, como a mercadoria, no caso da economia, o movimento intelectual agora é fazer o caminho de volta. Inicia-se a reconstrução lógica do sistema complexo, de baixo para cima. É justamente nesse estágio que a realidade deixa de se apresentar como uma massa difusa e confusa de dados aleatórios e passa a ser uma totalidade estruturada, com partes conectadas inteiramente compreensível. O nosso processo de pensamento acaba reproduzindo a realidade de uma forma rigorosa e exata. A grande sacada do Pachucanes, a formulação central dele, é justamente transpor esse modelo passo a passo para o direito. Se a crítica econômica procedeu dessa maneira lógica, o mesmo rigor de desconstrução tem que ser aplicado ao sistema jurídico. Então, em vez de abrir o estudo da teoria do direito pela Constituição, pelo Estado ou pela coerção penal, a análise do Pachucanes vai em busca da forma jurídica mais elementar e primordial possível. Ele procura o verdadeiro equivalente jurídico da mercadoria. O foco se volta para a busca do que ele identifica como o sujeito de direito. Vamos para a seção 5, a diferença das ciências sociais. Antes da gente apresentar a conclusão teórica plena, há um alerta essencial na obra sobre um erro de perspectiva que é muito comum. É uma distinção crítica que o autor estabelece. Nas ciências naturais, quando a gente isola um conceito elementar, tipo energia ou a gravidade, a gente está lidando com conceitos eternos, coisas que operam totalmente fora do tempo histórico. A energia existia antes do surgimento da humanidade e vai continuar existindo depois. No entanto, nas ciências sociais, campo que engloba a economia e o direito, os conceitos fundamentais não têm essa qualidade de eternidade. Eles são estritamente e inerentemente históricos. Células como a mercadoria ou o valor não surgiram espontaneamente com a formação do universo. Elas emergiram sob modos muito específicos de organização material humana. Como é super bem pontuado pelo autor, seria considerado um completo absurdo lógico indagar em qual época histórica a lei da conservação da energia foi inventada pela natureza. Contudo, é não apenas válido, mas estritamente indispensável perguntar quando e sob quais condições materiais de produção as relações sociais que se manifestam no valor econômico surgiram. O erro metodológico fatal que contamina muitos teóricos é justamente tratar normas sociais e regramentos jurídicos mutáveis com o mesmo verniz de imutabilidade e eternidade que a gente concede às leis da física. O que nos traz a nossa última sessão, a sessão 6, a natureza histórica do direito. Aplicando-se esse método rigoroso de isolar formas simples e reconhecendo sem meias palavras que essas categorias sociais são inteiramente históricas, a conclusão do Pachucanes se apresenta nítida. O direito não se configura como uma verdade transcendental ou eterna da existência humana. A forma jurídica em si, a própria ideia de regulação legal autônoma, constitui uma superestrutura extremamente específica de certas sociedades. Mais precisamente, ela se revela como um sistema ancorado de forma visceral na oposição de interesses privados. Para a gente sumarizar as implicações teóricas centrais desta tese, olha só. O direito demanda uma sociedade historicamente determinada para existir da forma como é conhecido hoje. O seu nascimento e a sua estruturação dão-se primariamente em torno do conflito e da oposição frontal de possuidores de interesses egoístas, de sujeitos isolados que travam relações na esfera da troca. Toda essa maquinaria atinge a sua máxima complexidade e refino técnico no exato momento histórico em que a economia pautada na generalização de troca de mercadorias também atinge seu apogeu, ou seja, no capitalismo. E culminando na tese principal.
O direito não é um atributo universal e inerente à humanidade abstrata em todos os tempos. Ele tem raízes históricas e está profundamente amarrado às relações econômicas. Toda essa arquitetura argumentativa sobre como pensar o concreto, como isolar a categoria mais elementar e, em seguida, reconstruir logicamente a realidade em um sistema, está fundamentada integralmente no escopo metodológico do primeiro capítulo desta obra incrível. A lição central que a gente tira daqui é que, para compreender verdadeiramente as amarras do sistema de leis, exige-se primeiro o domínio dessas ferramentas metodológicas de como estudar essas estruturas. A gente precisa fugir deliberadamente daquela armadilha terrível de apresentar conceitos temporários e históricos como se fossem construções eternas e inquestionáveis. O que deixa um espaço muito rico para uma reflexão prática bem nítida ao final do nosso estudo. Se a gente aceita a premissa de que a célula fundamental do edifício legal germinou de condições históricas, restritas à troca de mercadorias e ao choque de interesses opostos, que impacto profundo isso gera na nossa percepção moderna? Como a gente deve olhar agora para um tribunal de última instância, para o formato de um contrato de trabalho ou para todo o imenso arcabouço legislativo contemporâneo? Fica o questionamento inevitável. Será que a gente está observando pilares civilizatórios absolutamente imutáveis? Ou, invariavelmente, estamos apenas lidando com o reflexo super sofisticado de um estágio muito particular e passageiro da nossa organização socioeconômica? É uma indagação essencial para carregar nas reflexões futuras sobre a estrutura da sociedade. Muito obrigado por acompanhar essa desconstrução metodológica com a gente e até a próxima.